Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin podcast. Área Bitcoin, que é uma escola onde você aprende tudo, absolutamente tudo sobre Bitcoin. Eu sou a Cacá e comigo está a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin. Começamos lá em 2019. Estamos aí há quase 7 anos educando sobre Bitcoin na internet. E é um prazer ter você aqui com a gente, acompanhando nossos conteúdos. A gente está fechando o ano de 2025 e não poderia faltar uma retrospectiva do ano. Carol, tudo bem contigo? Bora de retrospectiva, então. Tem pouca coisa para a gente falar nesse podcast, né? Tudo bem, é o ano que vale por 10, é quase uma década. A gente sempre fala isso nas retrospectivas, né? Mas cada ano parece 10. É aquele filme do A Origem, não, sempre Interestelar, sempre troca os dois. Que parece que a gente tá num mundo à parte, que o tempo passa mais rápido e mais coisas acontecem dentro de um ano, quando eu acho que não pode acontecer mais coisas, sim, acontece. É verdade, é verdade. E esse ano, acho que a gente poderia dizer que foi um ano de. Acho que a palavra seria expectativa. Com certeza, porque é o ano que teria que ter tido o movimento parabólico do Bitcoin. Não teve. Então, acho que é o ano da expectativa frustrada, né? Quando todo mundo acha que entendeu os ciclos do Bitcoin, ele não faz o que ele fez nos ciclos passados do movimento parabólico, sendo o ano seguinte ao halving, né? No segundo ano ali pós-halving. Então, vamos ver o que 2026 nos aguarda, se ele também vai romper expectativas, e eu acho que a gente pode falar sobre isso ao longo do... Talvez no final do podcast, né? O que a gente espera para 2026, acho que é um Boa. bom gancho para isso. Boa, 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 excelente, maravilha. Pessoal, quem nos acompanha aqui e ainda não conhece a nossa plataforma, entra no site arebitcoin.com.br, você vai ver o que tem lá, tem muito conteúdo, toda a trilha do Bitcoin Starter para quem quer aprender a investir em Bitcoin, toda a trilha do Carteira Bitcoin Max para quem quer aprender como guardar Bitcoin de forma desde o zero até setups bem avançados de autocustódia. Tem também uma trilha de como aceitar Bitcoin no seu negócio, muito importante para o ano que vem, inclusive, mudanças aí de regras de Bacen, de Receita Federal, aceitar Bitcoin de forma direta, né, sem KYC, de forma privada, é algo muito interessante para você que é empreendedor, que tem comércio, né, que presta serviços. Você pode passar a aceitar Bitcoin de forma muito tranquila, assim, muito fácil. A gente ensina como você fazer isso, as diversas formas, né? Para quem tem e-commerce, também tem gateways de e-commerce, inclusive que a gente usa na área Bitcoin, a gente ensina você como fazer essa instalação, implementação no seu negócio também. Além de, claro, workshops, aulas com convidados, nossas aulas ao vivo, a gente faz uma aula por mês de mentoria e tira dúvidas com os alunos, e os alunos podem tirar dúvidas direto com a gente ao vivo. Então, se você quer estar mais próximo da gente e também entender sobre Bitcoin, mergulhar nesse universo e começar, né, o 2026 aí fazendo um planejamento financeiro e de vida diferente, né, de tudo que você já fez até agora, se você ainda não conhece, não estudou Bitcoin, mas tem vontade de entender mais, te convido, então, a entrar lá no nosso site e fazer a inscrição na nossa plataforma e ser nosso aluno. Então, vamos começar aqui o nosso papo de hoje, a nossa retrospectiva, porque tem coisa pra caramba aqui pra gente falar, é um pergaminho de acontecimentos do ano, mas a gente vai tentar fazer um resumo para vocês, porque o interessante aqui, né, Carol, é a gente pincelar para a galera, principalmente nesse momento de final de ano, em termos de preço, a galera tá meio borocochô com o preço, né? Porque, como a gente falou, a expectativa ela foi um pouco frustrada para esse ano, mas vocês vão ver no final desse papo quanta coisa legal que aconteceu para o Bitcoin esse ano e quanta coisa aconteceu. Não só legal, mas aconteceu muita coisa, né? Carol, vamos começar desde o início do ano, então. Primeiro mês, lá em janeiro, e a gente vai passando ponto a ponto. MicroStrategy entrou na Nasdaq. Bitcoin explodiu como reserva estratégica. Explodiu também o medo do computador quântico. Aliás, essa semana até isso voltou no Twitter, né? A ser algo que está gerando discussões, bate-papo ali. Teve também a reserva brasileira de Bitcoin que foi cogitada e não aconteceu. Rolou o perdão do Ross Ulbricht, que foi um dos fatos principais, e agora, inclusive, por causa desse perdão, a galera tá achando que pode ser que perdoem também os devs lá da carteira da Samurai, né, nos Estados Unidos, mas até então não aconteceu nada com relação a isso. Teve Banco Central da República Tcheca acumulando Bitcoin e stablecoins vindo para o Bitcoin e os primeiros candles de $10 mil. O que tu achou mais interessante disso que aconteceu no início do ano? É difícil dizer o que é mais interessante, porque tudo que tu falou, Cacá, são marcos de fundamentos, né? Então, como tu falou no início ali, a expectativa para 2025 era um ano de subida parabólica,
Isso não aconteceu ainda, enfim, todo mundo observou isso, que não rolou esse ano. Mas os fundamentos se fortaleceram. Então, ter uma empresa de tesouraria de Bitcoin na Nasdaq 100 é simbólico, e é simbólico, inclusive, para o mercado financeiro tradicional, Fiat, né? E isso a gente viu esse ano se acelerar muito, como tu falou, as reservas estratégicas, tanto de empresas voltadas para a tesouraria, quanto de bancos, quanto de ETFs, que acumularam como nunca, né? Se a gente vê aquele gráfico que a River traz, eu vou botar aqui na tela, ano passado 70% dos Bitcoin estavam na mão de usuários, agora já está em 63%. A gente perdeu 7% do supply para os institucionais. Então, eles não conseguem comprar mais Bitcoin ou acumular mais Bitcoin do que a rede minera. Então, o jeito é comprar de quem tem, ou seja, os usuários. Então, a gente viu uma crescente enorme de empresas, ETFs e mecanismos, engrenagens Fiat se voltando para acumular Bitcoin. E para mim, o ponto alto realmente foi o perdão do Ross Ulbricht. Então, ele criou um mercado livre lá em 2013 e 2014, e até então ele estava preso por causa de criar essa plataforma. A questão é que os usuários começaram a vender produtos ilícitos e ele foi culpado pelos usuários terem negociado drogas, armas, enfim, na plataforma dele. E aí, o fato do Trump ter cumprido a promessa de campanha e ter libertado o Ross Ulbricht é uma sinalização de mercado de que, pelo menos dentro dos Estados Unidos, não vai ter, a princípio, uma caça às bruxas, né? Ou seja, os bitcoiners, a galera voltada para privacidade, para software, para Bitcoin, para shitcoins, não seria mais tão perseguida ou culpabilizada. Só que, como tu falou, a gente está vendo agora, nesse momento, a prisão do cofundador da Samurai. Então, a gente percebe que, ao longo do ano, essa política, essa relação política entre Trump e demais setores do governo com Bitcoin e software de privacidade tem sido controversa e um pouco hipócrita, porque como é que de um lado libera o Ross e tá prendendo o cofundador da Samurai? E o argumento deles é que a Samurai, a carteira Samurai, como ela fazia CoinJoin automaticamente ali nas transações, ela facilitava lavagem de dinheiro. Então, todo o questionamento é, beleza, vocês estão partindo do princípio que as carteiras são transmissores de dinheiro, money transmitters, quando na verdade não são. Os usuários têm as próprias chaves, os usuários têm controle total sobre o seu próprio dinheiro, e o cofundador da Samurai e os gestores dessa carteira não têm, ou os criadores dessa carteira, não têm controle sobre o saldo dos usuários. Ou seja, não tem como controlar, fazer KYC, ou determinar como que eles podem ou não gastar. Então, para mim, ficou essa dicotomia do início do ano em relação ao final do ano, traçando um paralelo do que aconteceu no início e o que está acontecendo agora. É que a mensagem dos governos me parece bem clara no sentido de coibir qualquer tipo de ferramenta que possibilite as pessoas saírem do sistema. Dos governos no geral, mas o Trump está com a narrativa de Estados Unidos quer ser o país cripto, o país Bitcoin do mundo. E nisso ele vai acabar com a operação Choke Point 2.0. Entende? Ele tem toda uma narrativa amigável. Exatamente, Ele mas dentro do sistema, né? Dentro do cercadinho do sistema governamental, né? É que aí ficam os meandros, né? A galera pode dizer que, ok, mas o processo do cara da Samurai começou durante a época Biden. E agora só tá vindo com Trump. Ou seja, estão misturando as políticas dos dois governos, um joga para o outro, mas é o que tu está falando. Ambos têm interesse em manter dentro do seu cercadinho o controle sobre a população. E Bitcoin faz exatamente o oposto, né? Tira o controle de governos sobre o sistema financeiro e sobre os recursos da população em relação ao Estado. Então, concordo contigo, mas ao mesmo tempo eles estão com narrativas dicotômicas. Então, vamos ver como é que vai ser esse caso do Keone Rodrigues, né? Porque o do Ross também, o Trump disse, vou liberar o Ross no dia 1. No fim, não foi no dia 1, o que levou várias suspeitas de que ele não ia fazer o que ele prega. Então, vamos acompanhar se realmente não vai perdoar o cara da Samurai. Inclusive, esses dias, semana passada, durante uma entrevista na Fox News, a galera, os repórteres perguntaram pro Trump se ele não ia perdoar o cofundador da Samurai, sendo que ele perdoou o Ross. E ele disse que vai olhar o caso. Então, é algo que está em aberto. Acho que eles estão sentindo para ver se isso pega bem ou não politicamente, para daí agir. Acho que vai mais nessa linha, Cacá. Não sei o que tu acha.
Não, concordo contigo, acho que tudo vai do interesse político e não, na verdade, do interesse, é o que eu estava falando, né? Tudo vai do interesse político e governamental, de deixar as pessoas, manter elas no cercadinho. Agora, se pegar bem, se isso reverberar bem para ele, ele vai provavelmente perdoar. Agora, se não reverbera bem e não é benéfico para o governo, não perdoa. Então, no fim das contas, é sempre em prol do poder e do governo, no fim das contas, né? Capital Bom, político, né? Exatamente. Vamos para os próximos tópicos, então, do ano, que a nossa retrospectiva é longa e a gente está fazendo aqui highlights. Fevereiro, então, a gente teve ETF sugando Bitcoin, teve o Milei, cara, lançando a shitcoin, né, do Milei, e o próprio Trump também lançando shitcoin, que, puxa vida, viraram lama, né, essas shitcoin aí. Pra tu ver como não adianta ser do token do Papa, token, sei lá, pode inventar quem quer que seja. O objetivo é fazer pump and dump, né? Então, tanto as shitcoins do Milei quanto as do Trump caíram mais de 90% e pegou muito mal politicamente para ambos. Apesar disso não ter tanta reverberação agora, na época foi um escândalo, né? Até porque tinha uns negócios de corrupção ali do Milei, então, enfim. E é louco como é meio inescrupuloso, inclusive, né, pessoas políticas lançarem shitcoins para fazer pump and dump. Ou é muita ignorância sobre o assunto, ou estão muito mal orientados, ou é muita cara de pau, sabe? Acho que Tentando mais fazer pump provável and que é dump, cara de pau. enriquecer em cima da sua base, sabe? Eu acho que é mais cara de pau mesmo. E aí, seguindo aqui, teve El Salvador cedendo aos empréstimos do FMI, removendo o legal tender. Que coisa. Isso foi uma coisa que a gente não falou muito, né, no fim. A gente fez, acho que um rio só. Então, El Salvador, que lá em 2021 criou a legal tender do Bitcoin, foi um acontecimento global, né? Agora, para pegar os empréstimos bilionários do FMI, eles cederam. O FMI colocou algumas contrapartidas, né? Uma delas era não acumular mais Bitcoin, não permitir mais transações em Bitcoin dentro dos departamentos do governo e tudo mais. O Bukele seguiu postando ali o gráfico de que El Salvador segue acumulando Bitcoin, mas ao mesmo tempo eles removeram o legal tender, ou seja, não é mais obrigatório. Bitcoin é mais uma moeda oficial de El Salvador, o que por um lado é bom, porque Bitcoin é um dinheiro voluntário, não precisa de um legal tender, não precisa de curso forçado. Fiat, que não tem valor, precisa de curso forçado. Então, El Salvador remover o legal tender é ótimo, porque no fim dá chance às pessoas, então, que aprenderam sobre Bitcoin lá, continuarem aceitando. Não é proibido aceitar Bitcoin, não é algo que eles veem com olhos negativos, mas deixou de ser obrigatório, digamos assim, aceitar Bitcoin. Uhum. Isso é muito bom, porque volta aos princípios do Bitcoin, né? Um dinheiro voluntário que não tem uma adoção de cima para baixo, na verdade, de baixo para cima, bottom up, das pessoas, né, para as massas, e não do governo sendo forçado goela abaixo para as pessoas, como acontece com todas as moedas fiat. Então, no fim das contas, apesar disso parecer um revés para o Bitcoin, no longo prazo é muito bom, porque demonstra que não precisa de um país forçando o legal tender para que Bitcoin seja adotado. Ele está sendo adotado de qualquer forma. Hoje nessa semana saiu um gráfico do BTC Map, e El Salvador é o terceiro país em adoção em número de comércios que aceitam. Tá? O primeiro é os Estados Unidos, depois vem Brasil e depois El Salvador. Quando que isso seria possível se Bitcoin não tivesse entrado como um papel importante lá em El Salvador e trazido visibilidade para o país que não tinha esse nível de visibilidade e repercussão que acabou ganhando por causa do Bitcoin? Perfeito, mas aí eu vou discordar de um ponto, Carol, porque tu falou assim, até no fim é bom que removeu o legal tender porque Bitcoin não é curso forçado. Eu entendo nesse aspecto e concordo contigo. Entretanto, esse dado de maior número de lugares aceitando Bitcoin em El Salvador certamente só é uma realidade por conta do legal tender. Porque a partir do momento que o governo ele diz, não, é obrigatório aceitar, não era nem obrigatório, tipo, as pessoas não eram totalmente obrigadas a aceitar Bitcoin, mas era uma moeda aceita oficialmente, enfim, o governo, né, decretou ali que era uma moeda do país, então poderia ser utilizada pelos comércios, isso inclusive instituições financeiras, porque acaba tendo uma abrangência ainda maior. Todo mundo pode, quem quiser, a não ser em países que o Bitcoin é proibido,
em vários países as pessoas podem aceitar Bitcoin como moeda. Aqui no Brasil também, as pessoas podem. Quem quiser colocar uma plaquinha lá no seu comércio e dizer, eu aceito o Bitcoin aqui, pode botar. Tem vários lugares que aceitam. Em El Salvador é a mesma coisa, só que a partir do momento que o governo coloca um legal tender, vai para uma outra esfera, tu entende? Esse assunto. A partir desse momento, empresas que antes não se interessavam por Bitcoin, empresas bem fiat até, né? Bancos, instituições, assim, das mais burocráticas de um país começam, opa, peraí, se o governo está dizendo que Bitcoin é uma moeda legal, vamos entender o que é isso. Vamos estudar, vamos ir atrás. Os empreendedores passaram a olhar Bitcoin com outros olhos. Tinham projetos em El Salvador, como My First Bitcoin, que é um projeto de educação nas escolas. Eu acredito que a partir do momento que tira o legal tender, acaba enfraquecendo um pouco esses projetos, acaba enfraquecendo esse interesse. Ainda é um país com o maior número, um dos maiores números aí de empresas, né, aceitando Bitcoin, mas isso para mim é uma consequência do que o governo fez lá, e também a partir do momento que tira esse legal tender, eu acho que enfraquece um pouco o uso do Bitcoin em El Salvador. Tanto que teve em 2021, né, quando foi decretado esse legal tender aí, muita gente acabou indo para El Salvador, mostrar a experiência de uso e tudo mais, e agora já não se fala mais tanto assim em El Salvador. Eu acho que eles foram os pioneiros no uso do Bitcoin, e eu acho uma pena que o legal tender não está mais vigente por lá. Apesar, por outro lado, que Bitcoin não precisa de governos para existir. Então, fico dividida entre esses dois caminhos, apesar de achar uma pena que não tem mais o legal tender em El Salvador. O problema é que El Salvador, a mensagem que fica é que cedeu ao FMI. Exato. Eles estavam desafiando a FMI, dizendo que não precisava do empréstimo deles e que ia continuar acumulando Bitcoin. Muitas empresas foram para El Salvador por causa de facilidades tributárias, ou seja, 0% de ganho de capital se tu trouxer a tua empresa de Bitcoin para cá. Então, muitas empresas de Bitcoin foram para lá por essa facilidade tributária e de abrir empresa e visto que também eles estavam dando. O Legal Tender ajudou e concordo contigo, se não fosse o Legal Tender não teria essa visibilidade. Só que o que eu quero dizer é, beleza, mas não é uma garantia de que agora vai continuar essa mesma métrica de adoção. Pode cair totalmente, porque era uma métrica talvez até artificial, porque foi de cima para baixo, e não de baixo para cima. E a mensagem que fica é, bom, eles arregaram para o FMI. Eles precisavam do empréstimo Fiat e cederam de uma bandeira que eles estavam levantando e foram pioneiros nisso, mas não conseguiram manter essa postura desafiadora com o FMI, porque uma dos pedidos deles, a contrapartida para liberar Fiat, é acabar com o legal tender, é acabar com as relações com o Bitcoin. Isso fortalece Fiat também, né? Tipo, olha como o Fiat é poderoso, eles podem trocar por empréstimos, determinar as políticas internas de vários países. Bom, e a gente vai para vários outros, como a gente falou agora no podcast passado sobre a África, né? Como essas instituições partidárias, supra lideranças globais, porque ninguém vota para quem é liderança do FMI, ninguém vota para dizer quem que vai liderar o World Bank, ninguém vota para decidir quem que vai ser parte do Banco Central. E são essas instituições que definem as políticas monetárias e isso impacta totalmente na vida da população. Então, olha o quanto o FMI está, de certa forma, coibindo o desenvolvimento pró-Bitcoin de El Salvador só para eles receberem Fiat. Então, para mim, eu concordo contigo, mas eu acho que é um pouco mais... demonstra o caso de que, tipo, o legal tender foi uma postura massa, assim, eles conseguiram evoluir, demonstrar como o Bitcoin pode ajudar países nas suas... Especialmente El Salvador, que era dependente do dólar, como pode auxiliar acelerar crescimento econômico, mas se ainda existe dependência do FMI, eles vão tentar, através dessa dependência de dívida e de empréstimos, tentar controlar o que esses países fazem. Então, mostra como o buraco é muito mais embaixo também, né? Como essas entidades suprapartidárias e supranacionais, é esse termo que eu estava buscando, acabam, de alguma forma, tentando manter os países e as empresas e as pessoas dentro do cercadinho Fiat. E aí a gente volta para o argumento inicial, né? É verdade. Bom,
Próximo tópico aqui, a Melius aqui no Brasil começou a comprar Bitcoin esse ano, seguindo um movimento de Michael Saylor, né? Surgiram inúmeras empresas de estratégia de Bitcoin, né? E a Melius foi uma delas, né? Uma empresa brasileira. Os bancões também começaram a considerar Bitcoin como reserva estratégica, não só as empresas, né? Empresas listadas em bolsa, mas também os bancos começaram. E o Bacen começou a sinalizar que quer monitorar transações P2P de Bitcoin. Não só sinalizou, como mandou ver umas novas regras aí, assim, que começam a valer a partir ali de fevereiro. Temos podcasts já sobre isso, que todo mundo tem que ficar bem atento. Larry Fink diz que Bitcoin pode substituir o dólar e a família Trump lançou mineradora. Nossa, tudo isso a gente ainda está no início do ano. Muitos tópicos a ver com Fiat, sistema Fiat, bancos, governos, empresas Fiat, né, do mercado financeiro tradicional, se mexendo aí para entender Bitcoin, já comprando Bitcoin, se mexendo para entrar dentro do ecossistema, assim, né, para fazer parte. Existe uma corrida, só que é uma corrida que só quem tá olhando para ela consegue enxergar, né? Só quem tá conectado ao Bitcoin consegue ver esse movimento dos países e dos bancos e empresas começando a acumular. Quem tá de fora do Bitcoin só olha para preço, mas quem tá observando aquela história, né? Observe o que eles fazem, não o que eles dizem. O próprio fato da família Trump tá começando a investir em empresas de mineração, participando, acumulando Bitcoin, se posicionando como uma tesouraria de Bitcoin, os filhos super envolvidos e o Trump defendendo o Bitcoin. Ainda não se concretizou a história da reserva estratégica que ele prometeu, mas ainda não fez. Tá só dizendo que vai anunciar, que vai anunciar. Me parece que eles estão antevendo esse movimento. Então, antes de anunciar e isso repercutir mais ainda, eles estão, de novo, eles tentam se beneficiar pessoalmente para depois lançar a notícia, né? Não sei se tu lembra da Nancy Pelosi, que era uma senadora americana, que ela foi a melhor trader, uma das melhores traders dos Estados Unidos. Lembro Como, dessa né? história. Se ela tem uma vida política ativa, que tempo que ela vai ter para fazer trading? Então a galera, enfim, estava especulando só com informação de insider, né? Se antecipando as decisões que ela mesma toma ali junto com os outros políticos. Ela se antecipa, compra as empresas que vão se beneficiar das políticas que eles determinam. E aí, obviamente, que ela tem informação privilegiada e compra as ações antes, ou vende, sei lá, dependendo. E se beneficia disso. Então, o próprio fato da família Trump estar costurando aí alianças com empresas do meio Bitcoin é uma sinalização do que está por vir. Então, acho que, assim, observe o que eles fazem, não o que eles falam. Por enquanto, existe um grande alinhamento. Vamos ver se isso não vai, né, daqui a pouco minguar. Depois nós tivemos o Bitcoin sendo menos volátil, daí no ano inteiro, né? O Bitcoin foi menos volátil, agora só no final do ano que a gente viu uma queda maior, que assustou aí muita gente, porque quem chegou agora não tinha visto quedas aí grandes, né? De mais de 20%, e aí agora o Bitcoin teve uma queda maior. Os alavancados foram eliminados. A alavancagem foi o grande hype aí dos traders e da galera shitcoiner esse ano. Nossa, o que teve de gente falando sobre alavancagem e fazendo curso de alavancagem, estimulando a galera a usar Bitcoin para alavancar, para ter mais Bitcoin, uma grande, assim, ó, super complicado. Vieram muitas pessoas. Isso é muito chato, assim, né, Carol? Porque a galera fica estimulando que as pessoas façam isso, dizendo Beth, né? dizendo que é mil maravilhas, que vai multiplicar seus bitcoins e que vai multiplicar patrimônio através de alavancagem, cara. Só que assim, simplesmente abafam todos os riscos que existem. Né? A pessoa mata no peito dizendo que consegue, não sei o quê, mostra os resultados. Só que quando o Bitcoin começa a cair, aí os resultados, às vezes, eles não mostram, né? Quando perde dinheiro, não mostra. E aí o que vem de gente para nós perguntando, aí a alavancagem é bom ou não, é bom ou não, é bom. Então, os caras chutam, levantam uma bola, mas depois não conseguem sustentar essa história, né? Aí quando o Bitcoin despenca ou perdem dinheiro, aí eles somem e a gente tem que ficar aqui educando, dizendo, olha, galera, a alavancagem é um baita de um risco, né? Para que você vai fazer alavancagem e usar esse tipo de estratégia com Bitcoin?
Não tem por que botar isso no risco. A chance de perder é muito grande. E a alavancagem foi uma das grandes hypes desse ano. É que o risco não é só na queda. A gente observa que quando a gente fala, quando o Bitcoin cai, todo mundo que disse que era gênio encara a realidade. Isso é mais no trade, né? Mas aí os alavancados vêm e dizem, mas se cair, eu reforço a queda, eu aposto na queda e faço ainda mais grana, mesmo quando o Bitcoin cai. E aí o problema é exatamente o que aconteceu esses dias. Teve uma grande queda, as plataformas todas estavam travadas, começou a vir as chamadas de margem, e aí as pessoas que estavam alavancadas não conseguiram botar mais liquidez para não ser liquidado pela operação. Então isso mostrou como esse tipo de operação é você confiar no intermediário, confiar que a plataforma vai estar aberta ali para você compensar e colocar mais liquidez, mesmo se você tomar chamada de margem. Então, de novo, é confiar no intermediário, o que é totalmente diferente de você acumular Bitcoin na sua própria custódia, que você não depende de plataforma nenhuma, você não depende de operação arriscada, você tem foco no longo prazo e não no curto prazo, porque a alavancagem é totalmente focada em movimentos de curto prazo, você tentando adivinhar o que vai acontecer com o Bitcoin, quando sistematicamente tem se provado que ninguém consegue adivinhar o que vai acontecer, porque, de fato, é muita gente operando e apostando na alta, apostando na queda, se alavancando para cima e para baixo, e essa volatilidade ela acaba liquidando os dois, né? Quem aposta na subida, quem aposta na queda, só que quem acumula com foco no longo prazo não está sujeito, exposto a esse tipo de risco que tu falou, né, Cacá? Então, a galera se acha muito esperta. Acho que vai botar 1 milhão de travas, stops e margem de liquidez e vai ter muita grana para colocar na hora e não ser liquidado, sendo que, tipo, não conta que as plataformas vão estar tudo travada na hora que precisar, entende? Ou que não vai conseguir movimentar via on-chain, porque as taxas podem estar altas, 1000 coisas podem acontecer. E esses riscos não são precificados na hora de tomar esse tipo de decisão. E o que a gente mais vê é mensagem de gente arrependida, que perdeu dinheiro, que disse que ouviu fulaninho, ciclaninho, e que se tivesse só acumulado Bitcoin estaria melhor. Essa é a frase clássica. Então a galera quer vender, que sabe melhor, mas aí coloca todos os seus seguidores, alunos, em risco porque ofertou um produto totalmente furado, que é pura aposta, é bet, porque ninguém consegue prever o futuro do Bitcoin no curto prazo. Existem fundamentos de longo prazo, mas no curto prazo a volatilidade e a tentativa, assim, de manipular o mercado de várias entidades, inclusive plataformas fechando acidentalmente ou propositalmente, demonstram isso. Isso já aconteceu ao longo da história do Bitcoin diversas vezes. E é por isso que quando está na sua própria custódia, na sua carteira, você elimina esses riscos de intermediário e de ser vítima da volatilidade. Você acaba aproveitando a volatilidade. No fim das contas, a pessoa só mostra como ela tem uma mentalidade fiat ainda, né? Mesmo dizendo que é Bitcoiner e que tem Bitcoin, a pessoa ainda tá com a mentalidade fiat e não percebeu. Porque ainda tá com a mentalidade de fazer dinheiro rápido e fácil, né? Que é a alavancagem. Eu só faço ali umas operaçõezinhas e ganho um monte de dinheiro e multiplico meus Bitcoin, né? Tipo, se acha esperto, se acha o cara. Tá. E aí, no fim, perde dinheiro. E ainda coloca outras pessoas em risco com essa estratégia super arriscada. Não é uma pena. Mas, enfim, tem de tudo, né? Infelizmente, por aí. Satoshi Nakamoto entre as 20 pessoas mais ricas do mundo. Se for uma pessoa, se for um grupo. Se não for uma IA que veio do futuro, que é uma teoria que está crescendo. Não é uma pessoa, uma IA que veio aqui, deixou aqui um presentinho e sumiu. Ninguém mais ouviu falar. Aí começam as teorias, né? Os aliens. Os aliens. Axl Rose fez show com camiseta escrito Satoshi. Essa, para mim, é uma das melhores notícias que aconteceu nesse ano. Sinal de mainstream. Eu adoro quando o Bitcoin ele invade a cultura pop. Isso é um baita de um sinal, né? Sinal de adoção, sinal de que as pessoas estão conhecendo mais Bitcoin, sabe o que significa, né? Foi muito massa o Axl Rose subir no palco com aquela camiseta lá escrito Satoshi, foi bem legal, gostei. New Hampshire, o primeiro estado dos Estados Unidos a criar reserva estratégica de Bitcoin, isso também foi bem legal. E a caveira de Satoshi na Bitcoin Conference. Essa tu gostou, foi, né, cara? Foi um dos pontos altos. Eu adoro as ironias dentro do Bitcoin, que a caveira de Satoshi foi criada por um artista pago pela Greenpeace e pela Ripple, um protocolo de shitcoin, para difamar, para causar food a respeito do Bitcoin, dizendo que ele destrói o meio ambiente. Aí fizeram uma caveira cheia de chips, assim, horrorosa. E aí, no fim,
a campanha ficou sem fundos, os shitcoiners não tiveram capacidade de manter a campanha, e essa caveira de Satoshi foi parar lá na Bitcoin Conference, como um símbolo de vitória, né? Então, não adiantou eles atacarem, criarem toda uma campanha, financiarem uma campanha de difamação global, e mesmo assim, agora a caveira tá lá na Bitcoin Conference como um símbolo de vitória. Tipo, não adiantou nada, Bitcoin só ficou mais forte. E todos os FUDs foram rebatidos. Inclusive, vários estudos agora mostram como o Bitcoin, no fim, ele ajuda a estabilizar a grid, não polui o meio ambiente, inclusive novas estratégias de evitar desperdício energético, enfim, 1001 utilidades para mineração de Bitcoin estão surgindo, e mais ferramentas para jornalistas que escreveram um monte de besteira sobre Bitcoin estão surgindo para fundamentar, de fato, as matérias, as notícias, para a galera não continuar só reverberando besteira feita por hater, que era só para atacar o Bitcoin e que nunca parou para analisar profundamente como funciona a rede, né? Então, achei que foi uma ótima. Não deixa de ser uma cultura pop também, essa notícia aí, né? Virou, né? Exato, virou. Tivemos também mineradora de ouro, a Bluebird. Começou a comprar Bitcoin, a mineradora. Pô, que legal. Isso foi bem massa também. O ano dos haters engolirem o Bitcoin. O Jamie Dimon. Jamie Dimon foi um dos que ficou bem quietinho aqui no Brasil. Tivemos alguns também que antes tacavam pedra no Bitcoin, ó. Não falaram mais nada do Bitcoin até agora. Não, o Jamie Dimon, pelo contrário, né? Ele desde 2013 falava que Bitcoin era para lavar dinheiro, que era ruim, que não tinha valor intrínseco. E agora, esse ano, ele está oferecendo o banco dele, o JP Morgan, Bitcoin como garantia. Então, tu deixa Bitcoin com o JP Morgan e aí tu pega, enfim, empréstimo em dólar. Ou seja, não adiantou nada ele atacar o Bitcoin. E é isso que a gente fala, né? Os fundamentos só se fortaleceram nesse ano. Apesar do preço estar uma água de poço, não sai aí ao redor dos 100 mil dólares, os fundamentos estão se provando e os haters tiveram que se redimir. Então, vários haters esse ano dobraram o joelho e cederam o Bitcoin, estão oferecendo produtos de Bitcoin, algo que era impensável nos anos anteriores. Tivemos também o Jack Dorsey lançando o BitChat, que, enfim, foi usado pra caramba nos protestos lá do Nepal. BitChat é um aplicativo que você pode enviar mensagens, conversar com pessoas que estão próximas de você de forma totalmente privada e, inclusive, enviar Bitcoin através desse aplicativo de forma totalmente privada. O mecanismo que o BitChat usa, Carol, qual que é mesmo? Não é através de Bluetooth, né? É rede mesh. Rede mesh, tá. Bluetooth, rede mesh, só que você tem que estar num perímetro curto de distância para ele te identificar e tu conseguir propagar as informações e os dados, né? Então, o objetivo é criar como se fosse cada aplicativo é um node e que se tiver muitas pessoas na tua região usando o BitChat, por exemplo, tu consegue propagar várias mensagens ou transações sem precisar da internet. Por isso que foi tão usado, porque quando a gente tem visto isso em vários países, né? Quando a população se revolta e começa a protestar, uma das primeiras coisas que os governos fazem, autoritários, não querem que o questionamento à autoridade se propague, ou que as pessoas mostrem como eles estão sendo autoritários, o que eles fazem é desligar a internet localmente. Então, desliga a internet no Nepal, aí ninguém vai poder mandar mensagem via WhatsApp, ninguém vai conseguir se conversar pelas redes sociais. Putz, o que sobra? Algo que não depende da internet. Aí que entra BitChat, SMS ou mensagens via Bluetooth, que até então não tinham sido tão usadas e exploradas como mecanismos de comunicação, e agora passam a ser cogitadas, inclusive, para transferências de Bitcoin. E isso também acaba rebatendo aquele food de Bitcoin não funciona sem internet. Funciona, pode, se tiver, enfim, pessoas rodando a rede ao redor do mundo, em outros locais, você consegue sim enviar Bitcoin via rede Bluetooth e a sua transação vai ser processada de qualquer forma pela rede. Então, eu acho que isso rebate várias narrativas negativas sobre o Bitcoin. Que ele não sobrevive à falta de internet e, ao mesmo tempo, como ele resiste e está incentivando novas ferramentas de comunicação, como Nostr, BitChat, que inclusive White Noise e BitChat rodam via Nostr, né? A Bloomberg precificou Bitcoin em milhões. O Dorsey lançou nessa mesma época aí o White Noise, que tu acabou de comentar, outro aplicativo. 1 zettahash por segundo de hash rate é o novo normal. Institucionais compraram 10 vezes mais o que é minerado por dia de Bitcoin.
E aí as pessoas perguntam, mas meu Deus, como é que o preço não sobe? Tem muito roda ou sardinha vendendo. É, A clássica. clássica. Inclusive, várias baleias, né, do passado surgiram. Bitcoin que estava adormecido desde 2013, 14, começaram a se movimentar, e é justamente esses Bitcoin também que vão para as mãos dos institucionais, quem acumulou muito no passado, num preço mais baixo. Tivemos o Bank of America classificando o Bitcoin como uma das inovações mais disruptivas em 1000 anos. Olha só o que aconteceu esse ano, hein, Carol? Baita sinal. O Jack Dorsey lançou uma mineradora Proto-Rig. Cara, o Jack Dorsey também esse ano foi assim, um furacão nos desenvolvimentos de ferramentas dentro do ecossistema, né? Trabalhou o Jack Dorsey esse ano. Ainda mais com o IA, Vibe Code, ele mandou ver. O BIS quer marcar o Bitcoin e colocar KYC em carteiras. Esse é um movimento bem grave, bem sério que a gente está vendo, já se tornando quase que uma realidade, né? Já dando sinais aí de realidade, né, Carol? Com essa. Não exatamente dessa forma, mas só o fato de Bacen colocar aí uma regra que as exchanges no Brasil vão ser obrigadas a não só repassar o valor que a pessoa comprou, mas também qual endereço para que ela sacou, já é um sinal de que o cerco está fechando. Já vinha se fechando, na verdade, mas agora começa a atingir também endereços e carteiras. É bem complicado isso aqui, uma coisa para a gente ficar bem de olho. Bem de olho. Por isso a importância das pessoas saberem as diferenças de comprar com KYC e também saberem comprar sem KYC, para proteger a sua privacidade, né? E também saber guardar de diversas formas seu Bitcoin, né? Na sua própria custódia. Bitcoin supera capitalização de mercado das principais moedas globais. O professor de Harvard admite que estava errado sobre o Bitcoin, mais um aí, né? Dentro dessa lista de haters ou céticos se dobrando. Estados Unidos colocam dados de PIB na time chain. Spamearam. Teve também aqui o Nepal, né? Aqui a notícia do Nepal, o BitChat substituiu o Facebook no Nepal, já falamos sobre o BitChat aqui. Isso aqui a gente ainda não comentou. Knots atinge 20% de uso, né, da totalidade dos nodes que estão rodando na rede. Essa foi uma grande notícia também desse ano, que vale a pena comentar um pouco mais nessa nossa retrospectiva, que é a briga aí de Knots versus Bitcoin Core. No fim das contas, até agora não deu em nada, né, Carol? Só ficou abriu-se um ringue ali no Twitter entre os devs, ficou uma porradaria, mas no fim das contas, até então nada aconteceu, segue tudo na mesma. Né? A não ser o fato, claro, de Knots ter crescido em termos de adoção. Para mim isso é uma sinalização do quanto é importante novas implementações. Por mais que a galera do Core diga, bom, mas não tem nenhuma implementação que não tenha sido testada o suficiente, que seja tão segura quanto o Core, e eu concordo, porque tem muitos desenvolvedores procurando debugar e trabalhando em cima do Core, é o protocolo mais verificado. Ao mesmo tempo que é muito bom para o Bitcoin novas implementações, no sentido que não dependa de uma única linha de atuação para desenvolver o Bitcoin, né? Então, a gente vê que existem debates técnicos, existem debates políticos dentro dessa guerra de narrativas, né? Existem debates de, ok, como que tu enxerga como que o Bitcoin deveria funcionar? E são duas perspectivas totalmente diferentes e que estão entrando em embate. E aí, esse ano começou todo um movimento de, bom, se tu não gosta como o Core lida com as PRs e tudo mais, forca, faz um fork, cria a tua própria versão do código e vão ver quem vence. Só que ninguém tem coragem de forcar o Bitcoin. Por quê? Se tem um aprendizado aí do passado que todos os forks morreram. Todos os forks que tentaram vender a sua versão como verdadeiro Bitcoin acabaram perdendo a adoção, caindo em desuso e a pessoa passou por shitcoiner. Então, o que está acontecendo agora é algo bem interessante, que é a última atualização do Core, que é o 3.0 ou 29.0, não lembro qual deles, que tinha algumas
afrouxamentos nas questões de colocar dados aleatórios dentro do campo op return, só que no final eles não liberaram isso. Então ficou só uma apreensão de que o core iria liberar o espaço em op return, que é um campo que pode ser registrado informações aleatórias dentro das transações de Bitcoin. No fim, eles não liberaram esse campo, como eles disseram que ia liberar, mas a própria forma como foi conduzido esse debate de pessoas sendo mutadas lá no GitHub, e, enfim, guerra de narrativas, gerou muito debate, um racha dentro da comunidade, e até hoje, assim, tem essa divisão, né? Galera do Knots e galera do Core divergindo em como que o protocolo deveria ser atualizado, a ponto de grande parte dos Node Runners que rodam Node Bitcoin Core não atualizaram para o 30.0, se mantiveram nas versões anteriores, 28, enfim. E grande parte também migrou para Knots para também ter uma alternativa caso de fato o Core comece a perder reputação e, né, chancelas de boa fé na hora de construir o código. É um papo complexo, a gente já gravou um podcast sobre isso, mas ainda segue esse embate filosófico, ideológico de como o Bitcoin deveria funcionar e como que o Bitcoin deveria ser atualizado, que é um debate complexo realmente, né? Porque é o único protocolo descentralizado que a gente tem. Ninguém quer fazer merda com o Bitcoin. Todo mundo quer que ele se mantenha e se fortaleça. Só que existe uma percepção do que é construir o código pelo bem do Bitcoin, existem outras concepções do que é construir o código pelo bem do Bitcoin. E elas são opostas. Então esse é o debate de agora, né? Como que se atualiza o protocolo descentralizado sem que não haja alguém dizendo como isso deve ser feito, porque isso é centralização. Na minha opinião, essa miscelânea de atualizações e de implementações vai crescer cada vez mais e isso nunca vai gerar consenso mais. A tendência é que o protocolo concorde com alguns fundamentos e o restante seja adaptado para a percepção do Node Runner que está ali querendo rodar a sua versão do código. Enfim, tentei resumir, mas acho que só piorei. Não, foi muito boa a tua fala, Carol. Tivemos também, Reino Unido faz maior apreensão de Bitcoin da história. Criador da Litecoin se arrepende. O ano da capitalização shitcoiner. Olha, esse vídeo me deu gosto de assistir. Porque ainda tinha uns perguntando sobre o Litecoin, tu acredita, Carol? No Instagram, eu respondo as DMs no Instagram, né? Aí, vez ou outra, eu te trago isso. Olha aqui, Carol, olha só o que estão falando. Cara, às vezes, de vez em quando, a outra ainda perguntam sobre Litecoin. E eu fico assim, gente, Litecoin é tão 2017, socorro. Tem alguém ainda que... É muito louco até pensar que Litecoin ali em 2019, até 2020, acho que era a segunda em market cap da indústria. Quando tu para pensar nisso, chega a ser bizarro. E aí agora, esse ano, o Charlie Lee, né, o nome dele, que é o né, ele vem e faz um vídeo dizendo que se arrependeu e tal, de ter criado o Litecoin. Olha, tu vê, né? É a tendência, né? Porque ele percebeu que foi só um pump and dump que ele criou, a própria equipe despejou na cabeça dos usuários e sentia abrir, vou botar aqui depois o gráfico de Litecoin, perdeu mais de 80% de valor em relação ao Bitcoin desde que foi criada. E esse é o destino de todas as shitcoins. Então, eu acho que ele foi até honesto nessa fala, porque ele falou que vários criadores de shitcoin devem estar pensando agora, putz, criei esse token que no fim despejei na cabeça dos usuários, eu teria muito mais reputação agora se eu tivesse criado em cima do Bitcoin algo voltado para Bitcoin, do que tentar criar o concorrente, que no fim não conseguiu escalar, não conseguiu se provar descentralizado, foi só um pump and dump, e agora eu tô pagando aqui de scammer, entende? Acho que foi uma reflexão um pouco meia culpa, assim, do que ele fez, agora se dando conta de que, tipo, não tinha como competir com o Bitcoin. Eu acho que essa é a tendência de todas as shitcoins e dos próprios criadores tentarem fazer a minha culpa e salvar um pouco da reputação, se é que ainda tem alguma, dado a realidade desde então, né? Litecoin é uma das mais antigas, por isso que ele é um dos primeiros a se dar conta e aceitar isso e falar publicamente sobre isso. Eu acredito que com o tempo pode ser que mais fundadores de shitcoin venham a público falar a mesma coisa e passem a defender Bitcoin. Enfim, o que tu acha? Mas não, aí, claro, aí a reputação já está queimada, né? Pensa o Charlie Lee construindo alguma coisa agora em cima do Bitcoin. Não tem como dar credibilidade para esse cara mais, né? Então, na indústria, dentro do Bitcoin, ele se queimou totalmente, né? Então,
Muitos fizeram isso de propósito, né, Carol? Muitos fizeram isso se aproveitando de uma lacuna de momento de mundo sem regulação e, né, se valendo da ideia da inocência, da falta de conhecimento das pessoas e vindo com uma ideia dizendo que era mais inovador e que ia resolver um problema que o Bitcoin não resolve, inventando essa narrativa para si próprio, né? Para realmente enriquecer e não estar nem aí para os outros. Muitos fizeram isso dessa forma. Aí, enfim, até onde, né, vale a pena estar com um monte de dinheiro aí no banco, no bolso, mas com a reputação e com a imagem totalmente manchada e ficar conhecido como um scammer? Mas é que isso também é uma percepção de uma época pré-Lightning, né? Litecoin foi criado em 2015, 14, então foi na época que Lightning estava começando a surgir, também é uma prova de conceito do que se debatia na época, porque se dizia que Bitcoin só poderia escalar em pagamentos no dia a dia se não fosse usado blockchain para isso, que blockchain era lenta e cara, que a tendência é as taxas subirem e tudo fica lento e não tem o mesmo grau de segurança e descentralização. E aí a galera que entendeu isso foi para Lightning. A galera que não acreditava nisso dizia que Bitcoin ia ser usado para liquidações finais, ia ser o ouro digital, mas que outras blockchains mais rápidas seriam criadas e que seriam usadas para pagamentos no dia a dia, no caso Litecoin. E surgiram várias outras assim, e nenhuma deu certo. Porque o fato de nenhuma delas ter dado certo validou que não pode ser via blockchain o pagamento, porque senão fica centralizado, não tem como ter o mesmo grau de descentralização que o Bitcoin na sua camada on-chain, e para que seja rápido tem que ser off-chain. E aí Lightning veio e provou isso. E aí o que aconteceu? Com o tempo, toda a prova de conceito de Litecoin caiu por terra, e isso a gente enxerga no preço, né? O preço é uma rampa para baixo. Então acho que pode ser que na época não tenha sido, enfim, não quero acreditar que eles fizeram um pump and dump de propósito, eu acredito que lá no ciclo de 2020, 2021 para frente foi, mas antes disso eles queriam provar que era possível uma blockchain escalar e não conseguiram. Nem eles, nem Ethereum, nem Bitcoin Cash, muito menos. Todas aquela época se provaram falhas e perderam reputação e receberam a plaquinha de shitcoin scammer, né? Tentando provar o seu ponto de vista. Então, por isso que eu acho que se ele fizer o dobro, o triplo de Proof of Work, mostrar boa fé e que finalmente entendeu, pode ser que ele tenha uma chance de empreender dentro da indústria. Mas ele vai ter que provar isso muito arduamente para que a galera dê um voto de confiança de novo. Complicado. Temos aqui também tentativa de enfiar imposto goela abaixo. Várias tentativas. Não só uma tentativa, como estão conseguindo. Estão conseguindo, infelizmente. Aqui no Brasil, fim da isenção dos dividendos, né? A partir do ano que vem, até 50 mil, as pessoas não pagam imposto, a partir de 50 mil no mês, paga 10%. Secretário do Tesouro comemora aniversário do White Paper. JP Morgan passa a aceitar Bitcoin como garantia. Essa foi uma das grandes notícias do ano também. Uma reviravolta, né, no JP Morgan. França quer tributar o Bitcoin como riqueza não produtiva. Essa aqui é uma notícia bem... Cara, que dá raiva. Que dá raiva. Como assim, né? Agora, imprimir dinheiro é ser produtivo, né? Pois é. Hipocrisia. Só resta 5% dos Bitcoins a serem minerados. Desespero. Desespero. E aí, muita gente ainda não veio... Não buscou entender Bitcoin ainda, né? Falta só 5%. Acho que tem bastante ainda para ser minerado. E claro, se tu pensar numa perspectiva de tempo, né? O último Satoshi vai ser minerado lá em 2140. Se você pensa assim, nossa, tem muitos anos ainda para gerarem Bitcoins, né? Para surgirem novos Bitcoins. Mas aí quando você pensa que não, só tem 5%, caramba, é muito pouco, muito pouco, muito pouco. Falta muito pouco. E aqui no Brasil teve aquele escândalo, né, da quebra do Banco Master, um escândalo, um absurdo. Olha, esse escândalo do Banco Master e do INSS e a fraude do INSS foram duas notícias assim, cara, horrorosas aqui no Brasil, né? E o pior de tudo é que é aquela velha história, né, que acaba em pizza, porque são duas situações onde tem muita gente do poder infiltrada, né? Tem muita gente
poderosa no meio dessa notícia, envolvida nessa notícia. E acaba que, no fim, isso aí não vai dar em nada, né? Só mostra o problema de deixar o dinheiro com intermediários. São 2 casos em que quem deixou o seu dinheiro da aposentadoria, ou seja, o dinheiro que vai usar, estava contando usar no futuro, quem deixou com o governo via INSS viu ser drenado, né, aos pouquinhos, por um golpe ali na hora de arrecadar, e o outro num banco. Enfim, então bancos, a gente fala aqui desde sempre, né, é o intermediário, not your keys, not your coins. E aí vem o questionamento, né, como que você quer planejar sua vida no futuro, sua aposentadoria, dependendo só do governo, dependendo de banco, que pode quebrar e levar tudo, dependendo de outros intermediários, corretoras, enfim. Com o Bitcoin você tem soberania e acumula sua própria riqueza e nenhum intermediário consegue drenar, roubar o seu Bitcoin se você cuida bem das suas seeds e você sempre vai ter acesso. Então, começa a vir o questionamento de por que as pessoas não colocam 1%, 5%, 10%, ou o quanto elas ficarem confortáveis em ter de Bitcoin. A gente, enfim, tem 100% em Bitcoin, mas para não deixar à mercê desse sistema, que por vários motivos ou te rouba literalmente, ou te drena via inflação. Quando você chega lá daqui 20, 30 anos, você já não tem mais, com aquele mesmo dinheiro que você acumulou, o poder de compra que você teria no passado, né? Então você acaba sendo roubado dupla, triplamente. Por essas fraudes que acontecem, e 2, pela diluição monetária, inflação no longo prazo. Então é triste. Eu só desejo que as pessoas despertem para o Bitcoin, enxerguem e façam essa aposentadoria alternativa. Despertem para o Bitcoin como uma aposentadoria alternativa dentro das possibilidades delas de longo prazo, do planejamento financeiro delas. E aí, para finalizar o ano, a gente teve agora o Itaú recomendando alocar de 1 a 3% em ETF de Bitcoin. Nós tivemos os rumores da China atacando mineração de novo, mais uma vez. A China adora, né, ser notícia por atacar o Bitcoin, seja na mineração, ou seja proibindo o uso. Aí daqui a pouco volta a liberar a mineração. É um vai e vem da China e eles adoram tá nas notícias sobre Bitcoin, a China. E o Trump pode perdoar o cofundador da Samurai, que a gente já comentou aqui no início do podcast. Esses foram os principais tópicos do ano, sem contar, claro, o Bitcoin batendo uma TH de $125 mil, e agora estamos de volta na faixa dos $90 mil, para desespero de muitos que já achavam que o Bitcoin nesse momento ia estar num patamar de $150 mil. Confesso que essa era a minha expectativa, não sei se era também a de vocês, comente aí embaixo que a gente quer saber. Mas a minha expectativa é, claro, que o Bitcoin já estivesse num outro patamar, mas como sempre o Bitcoin não faz aquilo que a gente espera, né? E essas várias estratégias de Bitcoin, empresas de estratégia de Bitcoin, essas várias empresas Fiat e próprios governos, né, envolvidos, querendo estar fazer parte do Bitcoin, comprando Bitcoin, os bancos, etc., tem muito interesse por trás, né? A gente não sabe até que ponto não está havendo uma certa, diria assim, uma supressão de Eu acho que eles estão preço. subindo o preço. Talvez, não sei. Aí é teoria total aqui de espalhando foods, a história da China, aí é uma situação, né, que a gente trouxe aqui. Não sei, tentando fazer aí a história dos alavancados pode ser uma forma aí das corretoras estarem vendo, né, dentro do livro lá de ofertas, vendo dentro do sistema quanto tem de alavancagem e dando uma manipulada no preço para eliminar esses alavancados e pegar o dinheiro da galera. Não sei, eu acho que podem ter mecanismos aí que as grandes baleias, né, e aí nessas baleias envolve essas grandes empresas, grandes exchanges, governos, essas empresas de estratégia de Bitcoin, não sei, podem estar fazendo mecanismos aí para manter o preço mais abaixo, para que elas possam comprar mais Bitcoin, enquanto o varejo acaba vendendo e ficando no desespero assim da queda e entregando esses Bitcoins para essas grandes instituições. Mas é só um achismo. O que tu acha sobre isso? Eu acho que Bitcoin sempre foi teste de resistência e vai continuar sendo.
Eu acho que tem muita gente que esperava ele começar a subir lá por julho, agosto, e não aconteceu, e começou a vender antes. Eu acho que a história de Bitcoin beneficia os pacientes e prejudica os impacientes. Então, a galera que estava contando que ele ia subir de agosto em diante até novembro, dezembro, e agora estaria entrando na fase do bear, e que viu que ele não teve essa subida parabólica, acabou se desestimulando e pensou, putz, acabou, já deu o topo do Bitcoin. Foi 125 mil, e agora é só ladeira abaixo. Acabaram os ciclos com movimento parabólico, vai ser só assim. Mas a gente já falou isso no podcast passado, que depende também que os movimentos parabólicos eles têm sincronizado com a injeção de liquidez do Fed. Isso ainda não aconteceu. Então pode ser que aquela tendência de ciclos mais alongados, nesse ciclo, se alongue até 2026. E aí realmente os impacientes venderam antes e as baleias, bancos, instituições que estão entrando agora, que querem chacoalhar os apressados de curto prazo, ficam só acumulando devagarinho e quando tiver uma grande injeção de liquidez, ou seja, dinheiro extra entrando, uma parte seja destinada ao Bitcoin e vários ativos, e por isso que a gente vê aquelas subidas grandes quando tem injeção de liquidez em bolsa americana também, Bitcoin suba também e carregue todo mundo para cima. Porque como tem baixa liquidez no mercado, quem tem Bitcoin é o ativo mais líquido do mundo. O que as pessoas e empresas vão fazer quando precisam de dinheiro e não tem liquidez, não tem o que vender? Vende o que é mais fácil vender. No caso, Bitcoin. Tu pode vender globalmente. Então, para mim, essa não subida parabólica do Bitcoin, ela demonstra restrição de liquidez e não perda de fundamento. E não que os ciclos acabaram, esse pode ser só um ciclo mais alongado, mas a gente vai ter que ver. Pode ser que não aconteça nada em 2026, pode ser que seja bear ou esteja errada, e realmente os ciclos sejam cada vez menores. Mas eu ainda sou otimista, sou uma eterna otimista, eu ainda estou otimista para 2026. Pode ser que fique cada vez mais explícito que é o Fed que gera bolhas. Bolha no S&P, bolha de ações, bolha de bets, excesso de liquidez, bolha de, enfim, um monte de commodities também que subiram nos ciclos anteriores por excesso de liquidez, e a gente veja esse movimento e Bitcoin se fortaleça ainda mais do que outros ativos, como aconteceu em ciclos passados, que subiu mais do que bolsa e mais do que tudo. Então vamos acompanhar. Acho que 2025 deixou esse gostinho de, putz, que pena. O que aconteceu? Os ciclos não se provaram, acabou a teoria dos ciclos, mas eu acho que a gente tem que olhar para todo o contexto e não só para o preço. E no fim das contas, quando esse tipo de coisa acontece, é sempre oportunidade, né, Carol, de maior acúmulo, é sempre oportunidade de quem ainda não começou, de começar com valores mais baixos. No fim, o Bitcoin voltou para os mesmos patamares que estava no início do ano de 2025. Ou seja, quem não começou lá no início do ano, tem uma segunda chance. Agora, o Bitcoin já fez isso inúmeras vezes, né, nessas várias quedas que teve nesses últimos anos. E é sempre uma oportunidade de quem não começou antes de começar agora. Então, se é esse o seu caso, então veja aí com bons olhos, né? E quem já está segurando, já vem acumulando aí durante o ano inteiro, segue segurando aí para os próximos anos, porque no fim das contas o Bitcoin não atingiu aí os 150 mil dólares que eu tinha expectativa que atingisse no final do ano, e aí trazendo, né, do meu ponto de vista, mas isso não significa que não vai atingir em 2026. Então é uma questão realmente de paciência, de visão de longo prazo, né? Tudo isso que tu acabou de comentar e a gente falou aqui no podcast também. E agora, Carol, o que tu achou, assim, falando do ano inteiro, o que tu achou desse ano, falando de 2025, como que tu enxerga o ano para além de ser um ano da expectativa, né? Como é que tu vê o ano com relação a todos esses 16 anos de Bitcoin, como tu enxerga o ano de 2025? Vai, um ano de consolidação de fundamentos, então tudo que se dizia que Bitcoin era reserva de valor, uma base do sistema, um sistema financeiro alternativo, uma reserva de valor alternativa, está se consolidando esse ano. Então é um ano de, ao mesmo tempo de consolidação, ele é um ano de resistência, em que quem resistir, quem continuar não sendo influenciado pelo preço e pelo tédio que dá, Bitcoin não sair do lugar, e pela expectativa frustrada, porque se espera que ele suba, ele não sobe, parece que ele tá caindo, as pessoas acham que ele tá colapsando, parece que o Bitcoin foi a zero, sabe? E não, ele caiu 20%, 30%, nada que ele já não tenha feito em ciclos passados, e mesmo que seja um bear. Todos esses fundamentos se consolidando, mantém a expectativa otimista de longo prazo. Então, para mim, é um ano de consolidação e de resistência para quem tem visão de longo prazo, como tu falou, Cacá. Então, não aconteceu o que a maioria achava que ia acontecer, inclusive a gente, mas não quer dizer que Bitcoin não vai continuar se valorizando
no médio e longo prazo. Isso aí, boa, maravilha. Carol, a gente ficou aqui de falar sobre as nossas expectativas para 2026, né? Tu comentou no início do podcast. Mas eu tenho uma ideia melhor. Vamos deixar essas expectativas para o ano, para a gente fazer um segundo episódio, porque a gente já está aqui em 1 hora de papo. Eu acho que as expectativas para 2026 merece um episódio específico que vai render também bastante do que a gente espera aí para o próximo ano. E, galera, vamos ficar por aqui então, né? Hoje a gente está aí antes do Natal. Desejo a vocês excelentes festas aí para você, para sua família. Aproveite esse momento, essa semana aí para relaxar, curtir, estar próximo das pessoas que você ama, né? E renovar as energias para o ano que vai entrar aí em 2026. Se organize aí para o seu ano de 2026. Quem não aprendeu ainda sobre Bitcoin, quiser aprender, estamos aí à disposição. A plataforma está com um monte de conteúdo legal que a gente te ensina. Tudo sobre Bitcoin tem lá. E quem já está com a gente, bora junto. Vai ter muito conteúdo na área Bitcoin, muitas coisas novas, projetos, coisas que nós estamos preparando aqui para vocês. E é isso. Desejo muito Satoshi na carteira de todo mundo, prosperidade e coisas boas aí para o próximo ano. Boa, Cacá. Também feliz Natal, boas festas e nos vemos em 2026. Acho que já falou tudo, então bora para mais um ano aí. Seguimos educando sobre Bitcoin, chamando a galera e bora ver o que 2026 reserva para a gente e para o Bitcoin. É isso aí. Valeu, pessoal!